Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos e amigas, bem-vindos ao nosso 11º encontro na trilha do precursor. Nós chegamos ao capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Leio o texto. Pedro e João falavam ainda ao povo quando os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus os abordaram. Estavam exasperados por vê-los instruir o povo e anunciar, no caso de Jesus, a ressurreição dos mortos. Eles os mandaram prender e pôr na prisão até o dia seguinte, pois a tarde já caíra. Entre os ouvintes da palavra, muitos haviam abraçado a fé. O número deles se elevava a cerca de 5.000 pessoas. Foi, portanto, no dia seguinte que se reuniram os chefes e os anciãos, os escribas que se achavam em Jerusalém. Estavam lá o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os membros das famílias dos sumos sacerdotes. Mandaram trazer Pedro e João à sua presença e procederam ao interrogatório. A que poder ou a que nome recorresse para fazer isso? Repleto do Espírito Santo, Pedro lhes disse então: chefes do povo e anciãos, por termos feito um benefício a um enfermo, somos intimados hoje a dizer por que meio este homem se acha curado. Sabeis, portanto, vós todos e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareu, crucificado por vós, ressuscitado dos mortos por Deus. É graças a ele que este homem se acha aí, diante de vós curado. Ele é a pedra que vós, os construtores, tinhas rejeitado e que se tornou a pedra angular. Não há nenhuma salvação a não ser nele, pois não há sob o céu nenhum outro nome oferecido aos homens que seja necessária a nossa salvação. Vendo a convicção de Pedro e de João e apercebendo-se de que se tratava de homens sem instrução, homens do povo, estavam surpresos, reconhecendo que eram companheiros de Jesus. Olhavam para o homem que estava perto deles, curado, e não achavam o que replicar. Então, esse texto é mais longo, a gente vai dar a sequência no próximo programa, mas aqui então a gente pode extrair já muitas coisas, né? Já na linha do que a gente tem falado, primeiro a grandiosidade da força que vem sobre os discípulos a partir da ressurreição de Jesus, né? E principalmente depois da sua ascensão, quando eles abraçam, digamos assim, sem Jesus, né, na terra, a sua missão. E então encontramos aqui eles presos, porque as autoridades religiosas do momento não compreendem aquela situação, né, de que os apóstolos conseguem, por desígnio de Deus, realizar as mesmas obras de Jesus. Então, se eles eliminaram Jesus, né, como é que vai fazer agora, então, se tem outros seguidores de Jesus que estão realizando as mesmas coisas que Jesus realizou? Então, eles ficam preocupados e, ao mesmo tempo, não compreendendo, né, a força do ressuscitado, levam ao tribunal, levam à prisão, interrogam. E a interrogação deles aqui é interessante, porque olha a pergunta: a que poder ou a que nome recorresse para fazer isso, né? Fazer o quê? Realizar a pregação no templo e, ao mesmo tempo, as situações que, como na cura daquele homem que pede esmolas na porta do templo, quem autorizou vocês a fazer isso, né? E então fala o texto da maneira significativa que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala que eles fizeram um benefício a um homem enfermo e aí são levados para a cadeia e para o tribunal por causa disso, e aí ele começa a pregar o nome de Jesus, né? É por causa de Jesus Cristo que vocês menosprezaram, rejeitaram, mataram, crucificado, é em nome dele que essa obra é realizada. Então aqui a gente vê a força da pregação dos discípulos, já nesse momento forte,
bonito e as autoridades constituídas assim se sentindo sem ação. O que nós vamos fazer diante dessa realidade? Na verdade, né, o que a gente vê que aconteceu foi isso. Eles não conseguem explicar aquela situação e ficam também sem argumentos para manter Pedro e João presos, porque o que vai fazer, né? Se o próprio Pedro já diretamente fala com eles, é uma obra que é ação de Deus, não é ação nossa não. Então, é como se dissesse, então vocês têm que brigar com Deus. Se tiver que prender, né? Como é que vocês vão prender a Deus? É interessante nesse sentido. E então a polêmica começa a se alastrar, porque eles não compreendem, no caso das autoridades, o que está acontecendo. Pedro e João têm uma grande segurança e têm a inspiração do próprio Espírito Santo para falar com autoridade sobre as realizações de Jesus Cristo, o Senhor, o seu Mestre. Então, sempre a minha intenção, que eu já falei desde o início, é a gente lendo, voltando ao texto, tirar uma mensagem, né, do dia a dia para a nossa própria vida. O que a gente tira? Ninguém de nós é capaz de neutralizar a ação de Deus, ao contrário. Se nós somos seguidores de Jesus hoje no nosso caminho, na nossa estrada também, com a força de Cristo, com a luz do Espírito Santo, temos que ter coragem para falar a verdade, mesmo que essa verdade venha a doer, né, no outro, porque o outro vive iludido, muitas vezes vive na mentira, no desespero, e então o convite permanente de Cristo para nós é que, tendo em nós essa força do Espírito, a mesma que esteve em Pedro e João, que sejamos capazes hoje de anunciar o Evangelho, mesmo se não formos compreendidos, mesmo se encontrarmos corações endurecidos diante da verdade da palavra de Deus. Não tem outro caminho para nós. O caminho é a nossa responsabilidade de sermos anunciadores do Senhor no nosso tempo. Para Pedro e João, foi aquele momento especial, foi aquela circunstância. Hoje nós haveremos também de encontrar novas circunstâncias. Aqui podemos voltar nesse momento também de pandemia, né? Na circunstância que nos obriga a ficar em casa, a olhar mais para a nossa própria vida, que nós tenhamos sabedoria, discernimento, à luz do Espírito Santo, para cuidar de nós com aquele olhar, com aquele carinho de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. Isso que não pode nos faltar para que realmente possamos sentir, experimentar a força e a presença do Senhor na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que segue Jesus, possa renovar essa força da sua presença no seu coração, na sua vida, na vida da sua família. É o que desejamos com toda paz e com todo bem. Ficamos por aqui com o nosso Na Trilha do Precursor, esperando voltar na próxima oportunidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.